Agora, durante o tradicional pronunciamento de Natal na cadeia brasileira de rádio e TV, Lula adotou um tom eleitoral e voltou a defender pautas populistas, como o fim da escala 6x1 e também sem a redução de salários, né? Em um pronúncio do próximo ano, o presidente também citou a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a mudança no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação como grandes feitos de sua gestão. Recentemente, o Planalto mudou o slogan de União e Reconstrução para Governo no Brasil do lado do povo brasileiro, marcando este novo momento do mandato que terá sequência em 2026, com pautas voltadas aos motoristas e entregadores de aplicativos, estudantes e pessoas de baixa renda. Então já vou abrir aqui a análise com o Diego Tavares, que já está conectado conosco, para que possa falar sobre esse discurso do presidente Lula, mais uma vez então defendendo a escala 6x1, mas sem a redução de salário, mas também sem apresentar qualquer tipo de dado sobre os impactos que isso pode causar. Diego, boa noite. Feliz Natal. Boa noite, David Tarso. Feliz Natal para você. Boa noite também a toda a nossa audiência. Que todos tenham um santo e um feliz Natal no dia de hoje. David, o presidente Lula fez o que faz de melhor. Utilizou uma oportunidade que ele tem de palanque para fazer política. E nós acompanhamos na história do presidente em vários outros momentos nos quais ele fez exatamente a mesma coisa. O Lula, nesse pronunciamento de Natal, ele acabou adiantando o que serão os principais pontos da sua campanha, quais serão os temas abordados, as narrativas abordadas, e com isso ele acaba tentando pautar o debate do ano que vem. Certamente esses serão os temas que a plataforma sobre a qual, os temas sobre os quais ele edificará as suas propostas. E claro, sempre se comunicando com as classes sociais menos favorecidas do Brasil, como você pontuou muito bem, está se comunicando com os entregadores por aplicativo, está se comunicando com as pessoas que ainda não conseguiram viver a promessa que ele fez na eleição anterior de aumento do seu poder de consumo. Mas, enfim, o fato é que as eleições de 2026 já começaram. Lula já tem marcado agora para o próximo dia 8 um ato no qual, inclusive, ele vai vetar nesse ato o PL da dosimetria, que é o ato para uma memória a respeito do dia 8 de janeiro, para rememorar também a questão do combate ao fascismo, da luta contra o autoritarismo. Enfim, tudo agora, toda e qualquer oportunidade agora será um ato de campanha do presidente. E cabe à oposição fazer o seu papel de tentar não entrar nas narrativas do presidente da República e tentar, por sua vez, também pautar o debate, levar o governo a debater os pontos que são mais desconfortáveis à esquerda, como a segurança pública, por exemplo, que é uma grande preocupação dos brasileiros, as pautas econômicas diante do cenário de colapso fiscal que o país vive. Certamente o presidente da República tentará desviar o foco de sua campanha desses temas, que são temas mais sensíveis, são flancos de sua gestão, e tentará focar nesses pontos que ele levantou no discurso de Natal. Então, eu acredito que seja este o caso. Lula já está pautando as eleições de 2026. Agora também em relação ao Acácio Miranda, quero trazer a análise dele sobre esse discurso da escala 6x1. Ele não apresentou, então, qualquer tipo de informação sobre o impacto que isso pode causar, mas defendendo ali que os trabalhadores merecem um descanso maior, até mesmo para uma saúde mental melhor, para que o país possa se desenvolver. Mas de que forma, então, fazer isso ser viável economicamente para o país? Boa noite e Feliz Natal. Boa noite, David. Feliz Natal a você, Feliz Natal ao Diego e um Feliz Natal à nossa audiência. David, o Diego bem disse, o que o presidente fez foi jogar para a sua torcida. E quando alguém joga para a torcida, não necessariamente dados e estruturas para a concretização daquela política pública são necessários. Basta que sejam jogadas palavras, basta que essas palavras mexam no sentimento dos eleitores e, a partir daí, o resultado disso, o resultado prático, o resultado econômico, o resultado social
pouco importa, porque o objetivo eleitoral, o objetivo sentimental já foi atingido. Obviamente, e foram várias as pesquisas nesse sentido, a escala 6-1 trará uma ruptura econômica muito grande para a já combalida economia brasileira. Se é uma política pública prioritária do governo, o governo precisa apresentar os meios para que ela seja efetivada. Porém, até agora, não há nenhum meio que tenha sido apresentado. Apenas narrativas e uma discussão político-eleitoral que não condiz com o ano ímpar e não condiz com o momento do nosso país. Felipe Dávila também conectado conosco nesta noite de Natal. Primeiramente, boa noite, meu amigo, muito feliz aqui com a sua presença também nessa data, né? Desejando já um Feliz Natal a você e com a sua análise também sobre esse discurso do presidente Lula em relação aí às propostas que ele implementou ao longo desse ano e que ele pretende fazer, já dando algumas sinalizações também no ano que vem. Boa noite, David, meus colegas de bancada e a nossa querida audiência. Um feliz e abençoado Natal a todos. O Natal é o momento de nós renovarmos a esperança, a fé e também a coragem para mudar esta triste realidade do Brasil. O Diego Tavares trouxe aqui um ponto importante, que Lula já começou a campanha eleitoral com este discurso. Certamente começou. Agora, a direita, os candidatos de direita, têm que aproveitar esse discurso e decupar para desmantelar as teses populistas que não têm embasamento em fatos e realidade. E isso afeta dramaticamente a vida de todos os brasileiros. Eu vou me atrelar a apenas uma das questões absurdas tratadas, totalmente descabidas em relação aos dados e fatos, que é justamente esta lei 6-1 que o presidente tanto defende. Vamos aqui destrinchar o que é demagogia e por que você, trabalhador, deveria estar preocupado com esse discurso populista. Primeira coisa, a rigidez da legislação trabalhista no Brasil, a famosa CLT, é tão grande e tão absurda em relação ao momento que nós vivemos, que apenas 40% dos trabalhadores têm carteira assinada. O resto está na informalidade ou na pejotização. Por quê? Porque é muito caro contratar. Além dos direitos, nós temos férias, feriados e benefícios excessivos comparando com o resto do mundo. O professor José Pastore, que é a maior autoridade nessa questão trabalhista, ele diz o seguinte: férias de 30 dias é jabuticaba brasileira. Na Europa, a média é 20 dias. Nos Estados Unidos, são inteiramente negociadas, não tem mínimo e máximo, tem que negociar cada um. No Chile, são 15 dias de férias. E aí, nos primeiros 10 anos, depois vai aumentando um pouquinho. Então, 30% de férias já é a nossa jabuticaba aqui. Depois tem o abono de 1/3, equivalente a 10 dias. Isso significa que em 10 anos a empresa vai pagar 400 dias de descanso de um empregado, enquanto no Chile vai ser de 150. Isso tem enorme impacto na produtividade do país. E se você somar os feriados, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo que vai remunerar mais o descanso do que o trabalho. Este impacto vai afetar dramaticamente o custo das empresas, afeta a nossa baixa produtividade, agravando esse problema da baixa produtividade e, principalmente, afeta o setor público. Vai exigir mais contratação, mais gasto público, mais decretos criando novos empregos no setor público, e porque não fecha a conta. Então, veja só, é uma legislação demagógica, populista, que vai encarecer o custo do trabalho formal, jogar mais trabalhadores na informalidade, fazer com que as empresas remunerem mais o descanso do que o trabalho e vai colocar enorme pressão nos estados e municípios e no governo federal, porque vai obrigar mais contratação de pessoas. É um absurdo, mas este é apenas um retrato de uma das medidas demagógicas, populistas, tratadas no discurso do presidente da República.
Agora, Cássio Miranda, eu quero saber com você também em relação à medida implementada. Tá, eu quero a escala 6x1, o fim dela, então dar folga 2 dias a semana para os trabalhadores. Em nenhum momento também foi citado sobre a redução da carga tributária que hoje, né, os empregadores vivem, porque, de fato, um empregado que ele ganha ali R$2.000, ele vai custar pelo menos 4 à empresa, isso se não for mais, dependendo do segmento. Então, de que forma que a gente poderia simplificar isso e aí tornar viável realmente para que o país possa se desenvolver, oferecendo mais descanso aos trabalhadores? É uma conta que necessariamente precisaria ser feita. Por quê? Quando a gente olha, em primeiro lugar, para a reforma tributária, que no meu entendimento é natimorta. Ela tem um prazo de vigência a partir de 2031, mas diversos dos aspectos ali tratados em 2031 já não mais serão condizentes com a realidade econômica e tributária do país. Sem considerarmos que, você bem disse, hoje no Brasil, você paga, por exemplo, R$2.000 de salário e esse funcionário custa 4, não só por conta das custas trabalhistas, mas por conta dos custos tributários também, da incidência de impostos e taxas sobre aquilo que é pago pelo empregador. E este trabalhador, no fim do dia, também será onerado com impostos. Então, a incidência de imposto sobre imposto e esse custo Brasil, que nós tanto falamos aqui, ele fica cada vez mais elevado. Eu acho que a sistemática, o ponto de partida para qualquer discussão é a simplificação do nosso sistema tributário. É uma coisa maluca, David. Você vai declarar determinada atividade empresarial. Se a sua sede é na rua A declaração é na folhinha amarela. Se a sua sede é na rua B, é na folha rosa, cujas letras são vermelhas. Então, o sistema tributário brasileiro é um emaranhado, uma confusão onde só o poder público ganha e isso não reverte de forma alguma aos brasileiros. Repito, essa simplificação do nosso sistema tributário é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação aos trabalhadores, é trazer a CLT, a consolidação das leis do trabalho, que é da década de 50, para os dias atuais. O país, há 70, 75 anos atrás, não era o mesmo país de hoje. Se nós lembrarmos, nas eleições de 2022 e nas eleições de 2024, foram feitas pesquisas onde os jovens diziam que não queriam mais serem empregados, não queriam mais viver sobre um regime CLT. Eles gostariam de empreender, gostariam de ter o próprio negócio, por menor que fosse esse próprio negócio. Então, as nossas leis trabalhistas precisam levar isso em consideração também. Então, estas reformas são o ponto de partida, mas para uma reforma, seja o tamanho dela, sejam os efeitos dela, a necessidade que se tenha vontade. E o último presidente da República que teve um mínimo de viés reformista no Brasil foi Michel Temer, que foi absorvido depois pelas circunstâncias políticas. Nos últimos 8 anos, nós não tivemos nenhuma reforma necessária no nosso país. E aí a gente fica discutindo sempre os mesmos problemas, as mesmas questões, sem que tenha efetividade alguma nessas discussões. Agora, Dávila, quanto também, né, a isenção para que as pessoas possam tirar a carteira nacional de habilitação, porque de acordo com o CONTRAN, muitas delas estavam conduzindo veículos sem a habilitação. É uma medida que, claro, o encarecimento da carteira de habilitação vem realmente ao longo dos anos, né? Hoje, para você tirar a categoria A, B, em algumas localidades, fica até em torno de R$3.000. Só que, de que forma que essa ação pode gerar também efeitos no trânsito? David, o importante é que as regras sejam cumpridas. O que precisa acabar no Brasil são os cartéis. É cartel de autoescola, são os próprios cartórios, que só o Brasil que tem essa anomalia absurda, gente que ganha dinheiro na moleza porque tem uma concessão pública, ou porque tem um privilégio, ou porque tem monopólio. O importante é que haja rigor
que as leis sejam cumpridas, que o motorista seja devidamente treinado, escolarizado. Cara, não precisa ser esse cartório, esse cartel de autoescola. É um negócio absurdo. Então tem que diminuir mesmo o custo disso. Eu não sou contra. O importante é o rigor no teste. Eu me lembro, quando eu tirei carteira de motorista nos Estados Unidos, eu fui lá uma tarde, fiz o exame, passei no exame, uma pessoa entrou no carro comigo e falou: faz uma baliza aqui, faz outra aqui. Ponto, fiz, tá aprovada a carta. Ué, tem que ser igual. Então, pegar aqui alguém que tenha, evidentemente, forma de certificar o exame e, ao mesmo tempo, mostrar que o motorista tem habilidades para dirigir o veículo, e tá bom, a prova. Agora, toda essa história de obrigação do número de horas, isso aí é uma coisa absurda. Isso é essa mentalidade de cartel que existe no Brasil. Tem que acabar com tudo que esse Estado cartorial criou. Neste sentido, a simplificação é bem-vinda. Agora, com rigor de que o motorista realmente cumpriu todos os requisitos para obter a sua carteira nacional de habilitação. É porque um dos discursos também, né, pelo menos fazendo sinalizações já para o ano que vem, durante o trecho, na verdade, do discurso do presidente Lula, Diego Tavares, o presidente enfatizou que ele vai tomar medidas também em relação aos motoristas de aplicativo, porque hoje eles representam uma grande categoria de trabalho, né, uma força trabalhista muito grande, tanto no setor de entregas, como também nas corridas que são feitas por meio desses aplicativos de levar passageiros. Então, ele quer avançar com essas medidas, só que ao mesmo tempo também ele criou esse mecanismo para reduzir em relação ao custo para que a pessoa tire a habilitação. Você compactua essa ideia também do Dávila? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Olha, David Tarso, nesse mundo já dizia minha avó, nada se cria, tudo se copia. Essa medida do presidente Lula em desburocratizar a CNH é uma medida muito boa e muito bem-vinda. E ele copiou essa medida de um projeto de lei que já se encontrava em trâmite no Congresso Nacional desde 2020, de autoria, salvo engano, do deputado Kim Kataguiri. Não tem problema nenhum a cópia de uma ideia nesse sentido. Se vai beneficiar as pessoas, eu estou aqui, inclusive, para fazer elogios ao governo. Então, o presidente Lula faz um grande acerto no seu mandato ao desburocratizar a CNH. E, de fato, isso tem vários benefícios para a sociedade, tanto a democratização da carteira de motorista, muito mais pessoas agora terão acesso à possibilidade de tirar a sua carteira e sair da ilegalidade, porque muitas dessas pessoas, a despeito de não terem a permissão para dirigir, dirigem mesmo assim, poderão agora se habilitar, receber a permissão do Estado para conduzir um veículo automotor. E um efeito muito bom também é a diminuição da corrupção nesse setor. Nós sabemos muito bem que é por intermédio das autoescolas que oferecem as aulas, oferecem os cursos a respeito de pilotagem, que agentes do Estado são corrompidos para liberarem a carteira durante os testes, para fazer vista grossa àquela pessoa que não conseguiu aprender a dirigir e mesmo assim vai ao teste. Agora a pessoa aprende a dirigir por conta, vai aprender pelos próprios meios. Isso vai fomentar também, de repente, a criação de um mercado privado de escolas de pilotagem de carro, de moto no país. Então eu vejo muitas vantagens a respeito dessa medida. Nesse contexto também dos motoristas de aplicativo, a questão da escala 6x1, de certa forma, também afeta esses motoristas. E, mais uma vez, o Brasil toma o caminho inverso, né? Usa o exemplo da Islândia, do Reino Unido, da Bélgica, da Alemanha, mas esquece de contar para o brasileiro o que esses países fizeram para acabar com a escala 6x1. E sim, a escala 6x1 é uma escala muito difícil de trabalhar, mas o que o brasileiro precisa entender é que nós não qualificamos a nossa mão de obra como esses países qualificaram. Todos esses países primeiro trataram de qualificar a mão de obra para então reduzir a jornada. O que nós faremos hoje, reduzindo a jornada na canetada, vai gerar um efeito muito semelhante ao que gerou a PEC das domésticas lá de 2013, que a pretexto de proteger a categoria, jogou mais ainda as domésticas para a informalidade. Nesse afã de criar a escala 4x3, o governo brasileiro está criando a escala 7x0, porque esse trabalhador que vai passar a trabalhar fora da escala 6x1, certamente vai utilizar os seus dias de descanso
para incrementar a sua renda, para ter uma renda extra, para engrossar o seu próprio orçamento e vai acabar arrumando mais um bico informal, se não acabar perdendo o seu emprego diante do peso que isso vai causar para o setor produtivo. Então, como você disse muito bem quando introduziu o tema, David, são medidas populistas, meros acenos, gestos que soam bem aos ouvidos das pessoas, mas que infelizmente não têm um bom resultado prático e pode inclusive tornar a vida dessas pessoas muito pior. Ávila, enquanto também a ampliação da isenção do imposto de renda, qual é a sua análise sobre esse tema? Bom, eu acho que primeiramente eu só queria fazer um ponto aqui no que do que o Diego falou sobre a lei trabalhista. Nós aprovamos uma lei trabalhista, David Tarso, que resolve todos esses problemas. Nós temos banco de horas. Você pode fazer um banco de horas e trabalhar quanto quiser. Nós temos o negociado sobre o legislado. Você pode fazer o acordo que você quiser com o seu empregador e estabelecer. Agora, o problema é que você tem juízes trabalhistas que não gostaram da reforma trabalhista e não cumprem o que está na lei. E nós temos quase metade dos casos na Suprema Corte brasileira que justamente vem tentando resolver problemas que poderiam ter sido resolvidos na justiça trabalhista, porque é o não cumprimento da legislação trabalhista ou da reforma trabalhista que está levando o caso ao Supremo Tribunal Federal. Veja que absurdo, nós já temos um arcabouço que permite a modernização das regras do trabalho, no acordado sobre o legislado, no banco de horas, na flexibilização do trabalho. Tudo isso já está na lei brasileira. Por que nós não cumprimos a lei? Por que tem que ficar criando mais problema que encarece a contratação, joga mais pessoas na informalidade ou na pejotização? Não precisa nada disso, é só cumprir a lei. Agora, este governo sabotou a reforma trabalhista desde o primeiro dia e até hoje cria problemas. É aquela velha visão sindicalista que pode satisfazer sindicatos, mas não satisfaz o trabalhador. Voltando à questão da isenção do imposto de renda. Na verdade, quanto mais nós derrubarmos carga tributária, é bom. O problema é o custo da demagogia. Nós sabemos o impacto que isso terá. Por isso, mais uma vez, é fazer graça populismo com o bolso alheio. Isto vai aumentar o rombo no governo, aumenta a despesa pública. O governo não tem esse dinheiro. Onde é que o governo poderia ter isentado os R$5.000, David Tarso? Se ele contasse onde é que ele ia cortar o dinheiro que ele ia perder com a arrecadação. Agora, não fazendo isso, aumenta o gasto público. Aumentou o gasto público. O governo tem que financiar no mercado. E como é que ele financia no mercado? Aumentando a taxa de juros. Porque hoje o governo brasileiro tem uma péssima reputação. Se você vai pedir dinheiro no banco, você mostra que você está há anos gastando mais do que você ganha, você acha que o banco vai te dar uma taxa de juros brasileiro? O Estado tinha que ter pelo faz com que este custo de R$1.000 se traduza em cobrar mais imposto de outros brasileiros, aumentar a dívida pública e manter a taxa de juros nas alturas, entre a mais alta do mundo. Ou seja, seria ótimo isentar pessoas de pagar imposto de renda se o governo cortasse na mesma proporção os gastos públicos. Mas cortar despesa é uma palavra proibida no governo do presidente Lula. Porque muitas vezes, né, a narrativa é de que estamos fazendo investimentos, então tudo que se investe a gente não precisa cortar, a gente está investindo. Mas em relação também à ampliação da isenção do imposto de renda, o próprio Congresso Nacional, Cássio Miranda, também endossou essa medida. Os parlamentares não se opuseram a essa proposta, justamente porque com medo de represália ou qualquer tipo de ação, né, contrária
uma medida para isentar uma boa parte da população. Então, mas também ninguém fez esse cálculo, esse apontamento, esse questionamento que é que é papel do parlamento de se fazer, né? David, infelizmente, no próximo ano, os nossos deputados serão submetidos à principal forma de controle social, que é o voto. E é muito difícil você justificar ao seu eleitor, especialmente aos eleitores das camadas sociais mais baixas, que você votou contrariamente a uma medida que faria com que ele não pagasse imposto. A bem da verdade, esse tipo de responsabilidade fiscal é uma faca de dois gumes. E por que é uma faca de dois gumes? Num primeiro momento, cabe ao Poder Executivo apresentar os caminhos econômicos, financeiros e orçamentários para que uma medida dessa natureza seja implementada. E, em segundo lugar, se essa justificativa é satisfatória ou não, cabe ao Poder Legislativo, exercendo o seu poder de fiscalização, determinar. E, a partir daí, melhorarem aquilo que for apresentado pelo Poder Executivo, rejeitarem o que foi apresentado pelo Poder Executivo ou anuírem ao que for apresentado pelo Poder Executivo. E, nesse contexto, independentemente da qualidade, o que os nossos deputados e senadores tiveram foi medo. No fim do dia, foi medo de votarem de forma impopular. Repito, a democracia é o melhor sistema que nós temos, mas ela tem algumas incongruências. Essa é uma delas. Você precisar exercer a sua representatividade, no caso dos parlamentares, contra a vontade do povo, porque você, enquanto representante, sabe que, naquele contexto, por mais que na primeira página aquela pareça uma medida razoável, conforme você for aprofundando a narrativa daquela história, lá na frente os efeitos serão nefastos. Mas, disse no começo e direi no final, o nosso Congresso sucumbiu a essa prerrogativa, sucumbiu por medo do povo não entender. O problema é que as próximas gerações entenderão os efeitos disso e cobrarão destes mesmos parlamentares. Para as pessoas que nos acompanham pelo rádio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Nas outras plataformas, seguimos aqui, debatendo sobre as propostas e até mesmo sobre o discurso do presidente Lula na noite de Natal, na véspera de Natal, na verdade. E aí ele falando sobre as propostas que foram implementadas e também ele enfatizou a questão do pé de meia, que é uma iniciativa que remunera aquelas pessoas que não deixam as escolas. Qual a sua análise sobre esse ponto também, Diego Tavares? Olha, David Tarso, é mais uma medida que deixa muito claro, exprime o quão populista é o governo. O dinheiro que o pé de meia repassa a esses alunos da rede pública não dá para ele fazer praticamente nada. E com esse fato posto na mesa, eu acho que dificilmente isso fará com que esses jovens, de fato, acabem frequentando as instituições de ensino. Esse é o grande objetivo do pé de meia, combater a evasão escolar. Mas talvez a evasão escolar fosse combatida de forma muito mais eficiente se o governo, nessa esteira de copiar boas ideias, como eu trouxe aqui no meu último comentário, copiasse também a ideia do governador Tarcísio, que inclusive será implementada já agora durante seu último ano de gestão, das escolas cívico-militares, que sem você precisar fazer esse repasse de dinheiro ao aluno, já resolvem, em grande parte, esse problema, além de muitos outros que o ensino público, infelizmente, tem. Nas escolas cívico-militares, nós temos redução significativa da violência física e violência verbal, melhora significativa das instituições no ranking do IDEB. Então, seria uma forma, acho que mais eficiente e que contemplaria também o aumento da qualidade do ensino que é fornecido a esses alunos, além, enfim, de outras
de outros tantos benefícios que o modelo oferece, com a possibilidade de que esses alunos, que muitas vezes, abandonado por seus pais, só tem um traficante de drogas como espelho como exemplo de figura masculina, como exemplo de homem na sociedade, possa ter também agora um homem da lei, um policial como seu espelho. Então, acho que o pé de meia poderia muito bem ser substituído pelo modelo das escolas cívico-militares e acabaria com que as nossas contas públicas, que já estão tão fragilizadas, o nosso orçamento que já está tão assoberbado, não sofresse mais o impacto financeiro, porque, evidentemente, um programa desse que repassa dinheiro aos alunos da rede pública traz impactos financeiros. Mas isso é característico, né? É do DNA do governo Lula. Não importa o que vai acontecer lá na frente, não importa se as futuras gerações vão pagar a conta. O que importa realmente é criar esses pacotes de bondades, é distribuir gás, é aumentar o valor do Bolsa Família, podendo ou não, é repassar dinheiro por intermédio do pé de meia. E eu me sensibilizo, inclusive, com a situação dessas famílias de renda mais baixa, que esse dinheiro acaba fazendo uma diferença, mas nós precisamos pensar a longo prazo também, não só pensar como resolver nesse momento a situação dessas famílias, pensar como nós tiraremos essa família dessa situação, para que no futuro justamente não precisem desses pacotes de bondade. Então, como eu disse, é do DNA do governo petista cuidar do agora e não pensar no futuro. Inclusive, nós vamos trazer mais detalhes sobre as escolas cívico-militares, também a manifestação do setor produtivo. Manifestação essa extremamente importante, com todas as análises aqui do nosso time de comentaristas.